presentes, os que nos acompanham por meio virtual, servidores, policial militar aqui presente, servidores. Então, existindo quórum, declaro aberto os trabalhos da 29ª sessão do dia 21 de 8 de 2024, da Terceira Câmara de Direito Privado, invocando a proteção de Deus. Inicialmente, passo à votação da ata da sessão anterior, cuja cópia foi enviada aos eminentes desembargadores. Como se pronuncia em relação à ata da sessão anterior? Pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação, senhor presidente. Desembargador Raimundo Nonato. Pois não, presidente. Em relação à ata da sessão passada. Aprovado, presidente, sem objeção. Muito obrigado. Então, declaro aprovada a ata da sessão, da 28ª sessão, ocorrida no dia 14 de agosto. Peço, então, a secretária da Câmara para a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. De ordem da presidência da Câmara, passo a leitura agora dos processos adiados e retirados de pauta. Retirado de pauta, 13 da ordem, agravo de instrumento 062-7154, dígito 96.2023.8.06.0000. 14 da pauta 063-0000, dígito 86.2023.8.06.0000. 22 da pauta 062-8271, dígito 88.2024.8.06.0000. 50 da pauta 0000-375, dígito 64.2018.8.06.0151. 128 da pauta 0200-708, dígito 36.2024.8.06.0114. 148 da pauta 090-8724, dígito 06.2012.8.06.0001. 152 da pauta 013-0352, dígito 11.2017.8.06.0001. Muito obrigado, doutora Lorena. Por previsão regimental, começamos, então, os julgamentos pelo processo de vista. Primeiro, o 201 da pauta, trata-se dos embargos de declaração 062-9017-87-2023.0000/50.000, da origem da segunda vara da comarca de Taitinga. Processo da minha relatoria. Na sessão do dia 14 de agosto de 2024, eu, como relator, proferi o voto no sentido de que conheço dos presentes aclaratório, mas para negar-lhe provimento, tendo em vista ser vedado rediscussão de matéria meritória nessa seara recursal. E o faço com a advertência de que reiterá-lo será considerado expediente protelatório, sujeito à multa prevista no CPC. Na sequência, o eminente desembargador Paulo de Tarso Nogueira Filho acompanhou o voto do relator pelo sistema do voto provisório confirmado na oportunidade. Na sequência, o eminente desembargador Francisco Lucídio de Queiroz Júnior pediu vista dos autos para melhor análise da matéria. Com a palavra, processo em mesa, desembargador Lucídio. Desembargador Marcos Williams, travou aqui o sistema, o rapaz está só tentando liberar aqui. Pois não. Aguardando, sem problema, desembargador. Travou aqui tudo. Pois não. O número é o 201 da pauta.
Pronto, é o embargo de declaração 062-9017. Você pegar na pauta, tem o número dos 201. Desembargador, mas o senhor pode passar, são dois, né? O senhor Não. pode ver logo o outro, Já, sem problema. por favor. Então, passemos então ao seguinte pedido de processo 202. Tá aí tranquilo? Sim, o 202 está... Pronto. Então, trata-se da apelação cível 020-1067-55.2023.0070, que é a origem da primeira vara cível da comarca de Crateús. Processo da minha relatoria. Na sessão do dia 14 de agosto de 2027, eu apresentei voto no seguinte sentido: por todo o exposto, conheço de ambos os recursos para negar provimento ao apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A. e dar parcial provimento ao recurso interposto pela autora, no sentido de fixar o valor da condenação por danos morais no importe de R$ 5.000, acrescido de juros moratório de 1% ao mês, cuja incidência se dará a partir do evento danoso, súmula 54 do STJ, e correção monetária com base no INPC a contar desta data, nos termos da súmula 368 do STJ. Na sequência, o excelentíssimo senhor desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira acompanhou o voto do relator. Seguindo, então, o julgamento, o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Lucídio Queiroz pediu vista para a melhor análise da matéria. Processo em mesa, desembargador Lucídio. Sim, senhor presidente. Pois não. Bem, antes de mais nada, quero dar muito bom dia a todos os desembargadores, senhor procurador de justiça, doutor defensor público, senhores advogados aqui presentes, servidores, os que nos acompanham também. Nessa situação aqui, senhor presidente, e ao mesmo tempo relator, é uma situação bem simples. No recurso que foi apresentado pelo Banco Bradesco, ele pede, caso não fosse provido os termos do mérito, fosse deferida a questão da compensação do valor que foi creditado na conta da autora da ação. E eu, examinando aqui o processo, efetivamente, vislumbrei que na folha 79 dos autos consta um crédito em favor da recorrida e recorrente de R$ 1.300. Então, o meu voto visto aqui, só para uma questão de sintetizando, é de dar parcial provimento ao recurso do banco apenas para que seja feita a compensação e evitando-se assim o enriquecimento sem causa. É nessa situação que eu voto, senhor presidente. Só um segundo. Pois não. Provar aqui os valores supostamente. Quando eu aperto daqui o F12, ele vai para um outro processo. Aqui? Aqui. Aí aqui, vai aqui. Pronto, né? Certo. Onde? Visualizar? Ok. Qual a página Vossa Excelência citou? Dia 13 é a movimentação do dia 13 de abril. Dia 13?
Pô, na parte de 13 de abril. Sim, liberação de empréstimo aqui, R$ 1.300. Efetivamente, estou provado, conforme bem salientou o eminente desembargador, como houve esse depósito, então eu adiro a observação de Vossa Excelência e dou como procedente parcialmente o recurso do banco para que seja debitado, compensado o valor depositado na conta da parte autora. Como se manifesta o eminente desembargador Paulo? Eu acompanho essa mesma linha de entendimento, senhor presidente. Então, proclamo então o resultado. Isso. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento ao recurso do banco e sentença reformada nesse sentido. Como voto, é o julgamento. Ok? Senhor presidente, em relação ao outro processo visto... Vamos só para chamar, né? Para ficar... Não, é porque o que é que acontece? O voto está no notebook e eu não trouxe o notebook. Eu estou pedindo para vir deixar. Se o senhor puder deixar para depois, se puder, tá certo? Não, tranquilo, sem nenhum problema. Então, ok? Então, vamos então passar os processos para sustentação. Qual o primeiro? Tá ótimo. Então, para a gente dar prioridade aos processos dos advogados que estão presenciais, eu chamo a julgamento o processo da pauta 134. Trata-se do agravo de instrumento 062-8622-61.2024.0000, agravo interno cível, de origem da 34ª Vara Cível de Fortaleza, da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira, solicitou sustentação oral a doutora Ana Delca Freire de Araújo. Presente, doutora? Presente, desembargador. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora Ana. Tudo bem? Bom dia, desembargador. Tudo bem? A senhora está representando o agravante, o senhor Luiz Carlos Silva Montenegro? Isso, exatamente. Nós estamos, inclusive, com votação antecipada, o julgamento saiu favorável ao seu cliente. A senhora insiste na sustentação oral? No agravo de instrumento, não. Do agravo interno, Vossa Excelência poderia antecipar O também? agravo interno, ele perde o objeto com o julgamento do agravo né? de instrumento. Tudo bem, eu dispenso a sustentação. Muito obrigado. Com a palavra, o eminente desembargador Paulo, para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Renovar meu bom dia a todos. Eu vou proceder aqui à leitura da proposta de emenda, que vai no seguinte sentido. Processo civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer. Plano de saúde, paciente idoso com 70 anos de idade. Usuário portador de, não sei se é o termo correto, cochartrose ou coxartrose, avançada de quadril esquerdo. Necessidade de intervenção cirúrgica de artroplastia total de quadril com implantação de prótese. Recomendação comprovada por atestados e relatórios médicos. Recusa do fornecimento sob argumento de ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, ANS. Taxatividade mitigada, recusa indevida. Cláusula contratual limitativa, abusividade reconhecida. Obrigatoriedade da operadora em fornecer órteses e próteses ligadas ao ato cirúrgico. Parecer técnico número 24/2021 da ANS. Atendimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Descumprimento de ordem judicial por mais de 2 vezes. Possibilidade de bloqueio dos valores. Recurso conhecido e parcialmente provido. O parcialmente, doutor, é porque o cliente da senhora indicou qual a empresa, qual é a empresa para ser comprada essa prótese, isso não é possível. Mas em relação às características da prótese que o médico
achou necessário a gente estar mantendo, tá ok? Perfeitamente. Muito obrigado. É assim como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Paulo. Como voto o eminente desembargador Lucídio Queiroz. Pois não, senhor presidente. Eu acompanhei o voto, ele tinha feito a leitura, inclusive tive um atendimento com a doutora que representa a parte, e efetivamente o direito posto e o voto apresentado estão dentro da linha que eu também tenho entendimento, e, portanto, eu sigo integralmente o voto do relator. Obrigado, desembargador Lucídio. Como voto o eminente desembargador Raimundo Nonato. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, desembargador Nonato. Então, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e o agravo interno restou prejudicado. Obrigada, bom dia. Bom dia. Podemos, então, esse aqui o próximo? Rivelli, Fábio Rivelli. Desembargador Marzuí. Pois não? Em relação, na verdade, aquele outro, se o senhor puder chamar, eu já tenho. Já tem? Já. Ótimo. Então, vamos fazer logo o voto vista, 201, depois a gente continua com a sustentação oral. Então, já foi chamado, mas para ficar registrado, agora que vai ser efetivamente julgado, só reitero, é o processo de pauta 201, embargos de declaração 062-9017-87-2023.8.06.0000/50.000 da segunda vara da comarca de Itaitinga. Processo da minha relatoria. Teve início o julgamento no dia 14, na sessão do dia 14 de agosto de 2024, na oportunidade em que eu conheci do presente declaratório, mas para negar provimento, tendo em vista ser vedada a rediscussão da matéria meritória nessa seara recursal. E o faço com a advertência de que reiterá-lo será considerado expediente protelatório, sujeito à multa prevista no CPC. Na sequência, Sua Excelência, desembargador Paulo de Tarso Nogueira Pires, acompanhou o voto do relator. Seguindo o julgamento, o eminente desembargador Francisco Lucídio Queiroz Júnior pediu vista para melhor análise da matéria. Processo em mesa. Sim, senhor. Pois não, pode dizer. Senhor presidente, na verdade, por se tratar de uma matéria que envolve, né, uma recuperação judicial, eu fiquei na dúvida, uma dúvida pessoal, entendeu? Mas quando eu me debrucei sobre o processo e sobre o voto de Vossa Excelência, verifiquei que está dentro dos conformes, inclusive o que se busca, que o agravante seria a rediscussão da matéria, portanto, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Muito obrigado, eminente desembargador. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Dando continuidade, então, com a sustentação oral. Isso aqui. Ele foi pedido agora, né? Certo. Chama a julgamento, processo 35 da pauta. Trata-se da apelação cível 091-0064-82.2012.08.06.0001, de origem da 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Processo da minha relatoria. Solicitou sustentação oral o eminente advogado doutor Fábio Rivelli. Presente, doutor Fábio? Presente. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Vossa Excelência tem 15 minutos, tempo regimental para sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente desta egrégia terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, bom dia. Membros, desembargadores, membros desta corte, doutor representante do Ministério Público, Defensoria Pública, serventuários, colegas advogados aqui presentes. Na verdade, excelências, eu gostaria de fazer uso da palavra apenas para dar alguns destaques que reputamos importante ao deslinde. Se trata de um processo
cujo a causa de pedir o pedido envolve a recusa indevida, ilegal, de uma seguradora em cobrir o pagamento, um prêmio de um seguro contratado. E eu gostaria que Vossa Excelência entendesse a historicidade, a relação contratual existente entre a Ceará Marine Pilots, a empresa que contratou o seguro para seus sócios e seus funcionários, com a Sul América, ora recorrida. Em 2005, maio de 2005, a empresa Ceará Marine Pilots contrata um seguro para cobertura de seus funcionários e de seus sócios, dirigentes, práticos do porto, aqui no estado do Ceará, em que, no contrato, tem o conceito dos riscos cobertos, e eu chamo a atenção do item 2.1 e 2.3. 2.1. Para os efeitos dessa cobertura, invalidez permanente total por doença, incapacidade total, permanente e definitiva do segurado. Exercer atividade da qual advém a remuneração ou lucro causado exclusivamente por doença de forma definitiva. E fala, considera-se invalidez permanente total por doença aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação. Bem, Excelência, a empresa pagou, foi adimplente rigorosamente durante toda a relação contratual. Em 2011, um dos sócios da empresa foi acometido de um AVC. Em decorrência desse AVC, dessa patologia, tem nos autos demonstrado que o senhor Paulo Roberto Benevides, ele possui diabetes mellitus, quadro clínico com disfunção de hemiparesia mid com marcha instável, com comprometimento do membro inferior direito, locomotor e neurológico, com perda funcional permanente com sequela de neuropatia periférica por diabetes mellitus e paresia mid, com repercussão clínica de marcha instável com alto risco de quedas. Veja, e aí, Excelência, ele ficou incapacitado tanto para exercer a atividade prática do porto, que necessita subir escadas de navio, não tem mais como ter renda e ficou, risco de quedas. Uma situação dessa, inclusive, fora, sem conseguir sair de casa. Quando é acionada a cláusula do seguro, a seguradora vem informar que, de acordo com o último instrumento contratual, e aqui eu gostaria de salientar Vossas Excelências, o contrato foi firmado em 2005, ali começa a relação contratual. E eu faço essa observação, Vossas Excelências, porque o contrato ele foi assinado em maio de 2005. Antes, portanto, da circular SUSEP número 302. Mas por que esse marco temporal? Porque a partir da circular SUSEP 302, tivemos uma distinção entre invalidez laborativa permanente total por doença e invalidez funcional permanente total por doença. Ou seja, o início da contratação não se tinha qualquer distinção aqui em relação a essas duas hipóteses. Apenas para reforçar, o contrato, repita-se, firmado antes dessa circular SUSEP. Mas observe, Vossa Excelência, o que diz a circular SUSEP, por exemplo, em relação à cobertura de invalidez laborativa permanente total por doença. É considerada invalidez laborativa permanente total por doença aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação, com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Se assemelha àquele contrato firmado em 2005.
O que acontece, excelência? Mas por que da recusa? Porque a seguradora suscita um anexo 2, letras pequenas, que teria sido enviado em 2011 para a empresa, sem ter dado a transparência ou destaque da distinção do que alterou com a circular 302. Aqui invoca-se, excelências, a má-fé, o dolo. Veja, quando se mais precisa do seguro, são segurados com idade avançada, se altera as condições do seguro, desnaturando, alterando a essência do contrato firmado em 2005, que prevê essa cobertura. Então, invoca-se aqui a aplicabilidade do CDC e a ausência da transparência, da informação, como se altera cláusulas de um seguro sem informar o consumidor o motivo da alteração, sem informar ao consumidor o déficit de segurança. Excelências, quem firmaria um contrato distinto do que foi contratado para reduzir cobertura? Quanto mais se avança a idade do segurado, nós sabemos que o seguro fica, evidentemente, mais caro. A empresa já estava pagando desde 2005, por mais de 6 anos, por uma pessoa que já tinha mais de 65 anos. Por que essa alteração? Tanto é, tão logo houve a recusa, sob esse fundamento, a empresa cancelou com a Sul América esse contrato. Não era o que tinha sido originariamente contratado. E vou mais. Por que só a Sul América não cobriu? Não fez o pagamento do seguro? Simultâneo, contemporâneo, com a mesma cláusula de cobertura. A empresa HSBC fez o pagamento, fez a cobertura. Ou seja, não podemos admitir aqui uma postura ilegal de uma seguradora, que quando a parte precisa, ela se vê totalmente desamparada com invocação de anexo 2 num contrato de adesão, enfim, letrinhas diminutas, sem informação. É aquele negócio. Se informa ao consumidor? Não se informou ao consumidor. O contrato foi firmado antes, isso é muito importante, antes da circular 302 da SUSEP, que faz a distinção entre as modalidades de cobertura de invalidez. No mínimo se esperava da seguradora, e isso foi suscitado, não houve impugnação específica nesse aspecto. Cadê o informe, o informativo para o consumidor da alteração de cobertura? Olha, a partir de agora, seu seguro não vai ter essa cobertura X, vai ter a cobertura Y. Por que não foi informado? Porque se fosse informado, evidentemente, não seria renovado o seguro. Não seria renovado o seguro. Então, o nosso pleito aqui é através de uma interpretação sistemática, utilizando, sim, a boa-fé contratual, o histórico de contratação entre as partes. Mais de 5, 6 anos, contrato inalterado. Invocamos aqui o dever de transparência do fornecedor de serviços de seguradoras, de acordo com o CDC, que não foi cumprido. É um contrassenso, é ilógico, é incrível, desculpe aqui a vossas excelências, alguém já com uma idade renovar um seguro para ter menos cobertura, pagando a mesma coisa. Não houve redução do pagamento.
Não houve a redução do pagamento, enfim, das prestações do seguro. Alguém poderia cogitar, mas, doutor Fábio, observe, às vezes não cabe no bolso, eu estou reduzindo aqui a cobertura de modo a ficar aqui dentro do meu orçamento. Não, quem pagava era a empresa não reduziu nada, pelo contrário, só aumentou. Se pegar o valor da fatura que era pago de seguro em 2005 e verificar em 2011, o aumento expressivo para diminuir cobertura. Então, nesse sentido, excelência, nós invocamos a boa-fé contratual, nós invocamos o direito, o dever, na verdade, de transparência elencado no próprio Código de Defesa do Consumidor. Destacamos ainda que o laudo pericial existente nos autos diz que é doença, que a invalidez é permanente e diz mais, é possível alegar que todos os recursos terapêuticos ou tratamentos já foram esgotados? Sim. Uma pessoa que não consegue sair de casa, risco de queda, uma situação que eu descrevi aqui a vossas excelências, vai esperar do quê? Não é? Invalidez total. Infelizmente, excelências, infelizmente, não é o primeiro caso que esse tribunal se debruça e essa turma sobre o assunto, mas a postura dessas seguradoras, no momento ou de óbito, ou no momento em que é acionado, todo o esforço para não ter cobertura é feito por essas seguradoras. Todos nós, infelizmente, estamos vulneráveis e estamos inseguros com o futuro. E nós pedimos, então, que seja destacado esses pontos e que seja acolhida e dado provimento à apelação interposta. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, doutor Fábio. Parabenizo pela sustentação de Vossa Excelência, mas pedindo todas as vênias, meu entendimento vai no sentido de manter a sentença de primeiro grau e vou ler, então, a proposta de ementa do presente processo aqui. Apelação cível, seguro de vida em grupo, invalidez total por doença não configurada, improcedência do pedido de indenização, ausência de vinculação entre a invalidez funcional com a profissional, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, recurso conhecido e não provido, sentença mantida, honorários majorados. E aí eu leio, para ficar ainda mais claro ainda, os itens aqui da ementa. O ponto central da disputa é a possibilidade de indenização ao senhor Paulo Roberto Benevides Peixoto em razão de sinistro ocorrido em 12 de nove de 2011, que resultou em sua invalidez. 2. Adota a posição recente do Superior Tribunal de Justiça, que entende não haver ilegalidade na cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização por invalidez por doença à incapacidade permanente total do segurado. A cobertura para invalidez funcional não se relaciona diretamente com a invalidez profissional. Recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada. Como voto, o eminente desembargador Paulo de Tarso. Eu acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Como voto, o eminente desembargador Lucídio Queiroz. Presidente, no voto provisório, estou acompanhando Vossa Excelência, mas o nobre advogado trouxe uma questão aqui que me trouxe uma certa preocupação, que é a questão do momento da assinatura do contrato, né? Então, é uma situação que está abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor, onde a gente tem o consumidor como hipossuficiente, e eu vou pedir vista desse processo para eu analisar só essa questão. Eu fiquei um pouco desconfortável aqui em relação à questão do momento da assinatura do contrato e o que estava previsto no contrato. Então, ver essa alteração lá da SUSEP, né, a Superintendência lá dos Seguros, alterando quando, teoricamente, eu vou só analisar com mais cuidado, teoricamente nós já tínhamos um contrato assinado exatamente com essa cobertura do Código de Defesa do Consumidor. Pois não. Tranquilo. Só para esclarecer Vossa Excelência, mas evidentemente com o pedido de vista, Vossa Excelência vai ter toda a oportunidade de examinar, mas a seguradora comunicou, que se encontra aqui no processo, a folha 275, a comunicação dizendo que a cobertura irá, em virtude da alteração da SUSEP, a cobertura irá até o dia tal, a partir de então,
Se for renovado, será com as novas regras. Mas aí você... Não, claro, mas o advogado, nesse ponto, ele trouxe dizendo o seguinte, que estava lá em letras minúsculas e seriam... Assim, e eu tenho visto alguns posicionamentos aqui do Tribunal de Justiça em relação a desconsiderar algumas situações dessas quando é prejudicial ao consumidor, né? Então, nós temos uma situação, um contrato assinado, mas assim, eu vou deixar para trazer a matéria quando eu trouxer o voto visto. Voto vista concedida, processo, julgamento suspenso. Qual o próximo, então? Volta agora. E os advogados estão presentes aqui? Tá. Então vamos aqui. Tá virtual. É isso? Deixa eu olhar de quem é esse. Então, dando continuidade ao julgamento, chama a julgamento o processo 75 da pauta. Trata-se do agravo de instrumento 062-1677-58.2024.8.06.0000, de origem da 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, processo da minha relatoria. Solicitou sustentação oral a doutora Débora Daiane Alves Vieira. Presente, doutora Débora? Presente, Excelência. Bom dia. Doutora Débora, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Vossa Excelência tem 15 minutos para a sustentação oral. Muito obrigada. Bom dia, excelentíssimo desembargador presidente, desembargador relator, colega da turma, demais presentes, bom dia a todos. Em breve síntese, excelências, o presente agravo de instrumento, ele visa combater uma decisão de saneamento que indeferiu um pedido de ilegitimidade passiva da agravante, bem como inverteu o ônus da prova em favor da agravada. E sendo bem objetiva aqui nas minhas explanações, as considerações do magistrado para indeferir o pedido de legitimidade passiva foi de que a agravante fazia parte da cadeia de consumo, pois teria tido ali uma relação negocial com a agravada. E, de fato, excelências, a agravante teve sim um negócio jurídico com a agravada, que foi a priori ali a venda de um veículo que é objeto da lide. Contudo, nobres julgadores, o que se está em discurso aqui no presente recurso não é a participação da agravante no negócio, e sim a sua responsabilidade ali conforme determina a lei. Isso porque a causa de pedido exordial, ela decorre de uma alegação de existência de princípio de incêndio num veículo ali 0 quilômetros que a agravada teria adquirido. E em razão desse posicionamento, que é informado na exordial pela parte agravada, ao nosso entender, excelências, tal fato, como relatado, ela se configura uma típica relação de fato do produto. Instituto jurídico esse, que diferentemente do vício do produto, o problema ocorrido por si só ali tem um potencial de causar mais danos, tanto ao consumidor no sentido físico, como também moral. Importante destacar também que, além da diferença conceitual entre vício e fato do produto, o CDC ele também estipula responsabilidades distintas. Isso porque, enquanto o vício do produto ele tem ali uma responsabilidade solidária entre todas as partes que fazem ali da cadeia de consumo, ela é solidária, conforme diz o artigo 18, no fato do produto, a responsabilidade ela recai exclusivamente para a fabricante, podendo somente subsidiariamente o comerciante ser responsabilizado quando não identificado o fabricante. Isso dispõe o artigo 12 e 13 do CDC. No presente caso, excelências, a fabricante do veículo ela está muito bem identificada nos autos, ela é a Fiat, inclusive está no polo passivo do processo originário. Portanto, se estamos diante de um fato do produto, a responsabilidade e a legitimidade para estar no polo passivo dessa ação é somente da Fiat, não havendo assim que se falar em solidariedade da concessionária agravada. Ademais, excelências,
não pode ser imputada a essa agravante eventual responsabilidade na demora de realização de reparo do veículo, vez que, além do trabalho da agravante, está condicionada às autorizações da seguradora da agravada, o reparo do veículo necessitou da troca de 32 peças, muitas das quais não havia estoque e teve ali que ser necessário fazer o requerimento para a fabricante. E conforme dispõe o artigo 32 do CDC, somente a fabricante é que possui essa responsabilidade de deixar essas peças disponíveis. A concessionária, ela atua como mera ali distribuidora dessas peças e não possui responsabilidade nesse ponto. Em vista de tais fatos, excelências, entendemos que há razões relevantes para a reforma do julgado nesse ponto. E já em relação à inversão do ônus da prova, que ora determinou o juiz sob o fundamento de que existiria uma carência econômica da consumidora e, portanto, seria agravada uma pessoa vulnerável, igualmente aqui entendemos que o juiz Acol não fez a melhor aplicação do direito, pois, como se disse, excelência, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ela não deve ser dada de forma automática e restrita. Pelo contrário, esta demanda uma análise detalhada do ocorrido, análise das responsabilidades das partes ali perante o processo. E no presente caso, por não ter o juízo adotado essa questão investigativa do processo, das responsabilidades das partes, o juiz atribuiu à parte agravante um ônus impossível de ser realizado. Isso porque, embora agravada, ela alega a existência de um problema no veículo, ela vendeu o veículo e, com isso, impediu a parte agravante de produzir a prova pericial. Nesse caso, excelência, a prova pericial ela era importante para desconstituir a alegação autoral de que o princípio de incêndio do veículo fora proveniente de defeito do bem. Todavia, em razão dessa falta de cautela da agravada em ali guardar o bem, tal prova se restou impossível e o ônus também ficou impossível da agravante constituir um processo. Em vista de tais circunstâncias, excelências, requeremos o provimento, nesta manhã do presente recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja acolhida a preliminar de legitimidade passiva e também desconstituída aí a inversão do ônus da prova. Obrigada a todos, um bom dia. Bom dia, muito obrigado, doutora Débora. Parabenizo pela sustentação. Vou ler, então, aqui a proposta de emenda. Agravo de instrumento, ação ordinária. Inversão do ônus da prova em favor do autor. Deferimento na origem. Insurgência do réu. Conhecimento parcial do agravo. Não conhecimento quanto à ilegitimidade. Ausência de adequação ao rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Possibilidade de inversão do ônus probandi em favor da pessoa jurídica. Hipossuficiência técnica. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Como voto. Como voto, o eminente desembargador Paulo de Tarso. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado, desembargador Paulo. Como voto, o eminente desembargador Lucídio Queiroz. Da mesma forma, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, tendo em vista que o voto apresentado observou o conhecimento parcial e, portanto, da mesma forma que não seria o caso... 53, eu sou o 13º na antiguidade. Excelência. Estou há 11 anos lá. Vídeo. Passo, então, a leitura do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso para negar provimento. Obrigado, doutora Débora. Bom dia a todos. Vamos, então, voltar agora. Isso aqui retirou de pauta. Isso aqui. Então, vamos agora aos eminentes advogados que se encontram de forma virtual. Chama a julgamento o processo 57 da pauta. Trata-se do agravo interno cível 062-95.2022.8.06.0000/50.000, de origem da 4ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Processo da minha relatoria. Solicitou sustentação oral, doutora
Perla Ariadne Souza Ferreira. Presente, doutora Perla. Doutora Perla? Não? Doutora Perla não se encontra, o processo então será julgado junto com os demais. Passemos então ao próximo, trata-se do chama julgamento 102 da pauta. Trata-se da apelação cível 046-68.2010.8.06.0001, de origem da 13ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Processo da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira, solicitou sustentação oral, doutor Cláudio Loureiro dos Santos. Presente, doutor Cláudio. Doutor Cláudio, presente. Seu microfone está desligado, doutor Cláudio. Ainda desligado. Continua desligado, doutor Paulo. Doutor Cláudio. Agora foi liberada. Agora foi liberada, né? Foi liberada aí pela doutor secretária. Cláudio. Me perdoe. Não, sem problema, doutor Cláudio. Doutor Paulo, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, desejo aqui meu bom dia ao doutor Cláudio Loureiro. Bom dia, doutor excelência. Cláudio, o senhor representa a dona Silvana, não é isso? Exatamente, excelência. Doutor Cláudio, nós estamos mantendo aquela pensão de 15% à doutora Silvana. Não estamos reduzindo. Então, a decisão está favorável à cliente de Vossa Excelência. O senhor insiste na sustentação oral? Não, excelência. Se foi favorável, não, excelência. Obrigado, doutor Cláudio. Muito obrigado, excelência. Obrigado a todos, tá? Certo. Boa sessão. Por gentileza, continue para acompanhar o resultado do julgamento, tá bom, doutor Pois Cláudio? Pois não, excelência. Com a palavra, eminente relator para o voto. Pois não, senhor presidente. Faço a leitura da proposta de emenda. Apelação, sentença procedente do pedido de exoneração da prestação alimentícia para a ex-mulher. No caso, o autor se ressente de que já contribuiu por demais com o sustento da ex-cônjuge. Preliminar alegação de cerceamento de defesa, pronta rejeição. No mérito, é firme a jurisprudência do Colégio do STJ, que sinaliza para a temporariedade do pensionamento, quando a relação conjugal é finda. Todavia, existem situações excepcionais relacionadas à idade avançada da alimentada, que é de 68 anos de idade, para a inserção no mercado de trabalho, a fragilidade da saúde e a manutenção das forças financeiras do alimentante. Além disso, sobreveio a desobrigação do custeio alimentício para a filha maior. Incontáveis precedentes. Então, senhor presidente, nós estamos dando provimento parcial exatamente nesse sentido, exonerando o apelado em relação à filha, a filha maior, que inclusive concordou, aceitou a exoneração, mas mantendo a pensão fixada em favor da apelante em 15%. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, eminente desembargador. Como voto, eminente desembargador Lucídio Queiroz. Excelência, eu acompanho integralmente o voto do ilustre relator. Obrigado, doutor desembargador Lucídio. Como voto, eminente desembargador Raimundo Nonato. Desembargador Raimundo Nonato, como voto, Vossa Excelência? Microfone fechado, desembargador. Nonato está em sala, está em meio. Inclusive aparece aí. Desembargador Raimundo Nonato, nos escuta? Desembargador Raimundo Nonato, nos escuta?
Desembargador Raimundo Nonato, estamos só aguardando Vossa Excelência. Aí, acabou, né? Sustentação. Pelo que eu vi aqui. Não, só tem um. Esse está aí. Pois, eu disse. Desembargador Raimundo Nonato, nos escuta? Desembargador Raimundo Nonato, nos escuta? Ele não está atendendo? Doutor Cláudio. Pois não, Excelência. Não, pronto. Desembargador Raimundo Nonato. Como voto, Vossa Excelência? Pronto, presidente. Desculpe, já estava com o som. Pronto, presidente. Como voto, Vossa Excelência? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado, desembargador Raimundo Nonato. Então, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu o recurso para dar parcial provimento. Temos mais uma sustentação oral, o último de sustentação oral, não é isso, doutora? Obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Cláudio. Obrigado a todos. Chama a julgamento o processo 149 da pauta. Trata-se da apelação civil 010-46-63.2016.8.06.0001, de origem da terceira vara civil da comarca de Fortaleza. Processo da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira. Solicitou sustentação oral, doutora Thaís Uchoa. Presente, doutora Thaís. Doutora Thaís, presente. Encontro em sala. É isso aí, eu sou Thaís Fernandes. Excelência, bom dia. Eu me chamo Thaís, mas acredito que não seja esse o meu processo. Não, qual é o processo? A senhora tem processo para julgamento? Solicitou sustentação oral hoje? Bom, eu estou pelo Banco Pan e foi informado que sim, seria o 020 0932, dígito 46. Certo. Não, aqui Thaís Uchoa aqui. Mas só um minuto que a senhora solicitou sustentação oral hoje, sim? Isso. Aí vê qual é o dela, né? Só um segundo, por favor, doutora. Pois é, se não tiver, aí já... então, vamos fazer... a gente encerra esse, já que não é o dela, e aí a gente... Então, não está presente a doutora Thaís Uchoa, OAB Ceará 31361. Como o processo da doutora Thaís não se encontra presente, o processo anunciado será julgado juntamente com os demais. Da sustentação oral, não temos mais, com exceção esse da doutora Thaís Fernandes, que nós vamos verificar aqui. Doutora, não estamos encontrando seu pedido, não. Vossa Excelência pediu nos autos, pediu através de que e-mail? Excelência, geralmente quem pede é o estagiário do escritório, então não consigo confirmar agora se de fato foi feita a inscrição, mas houve o agendamento. Mas se não houve, tudo bem, eu só acompanho e vejo Tranquilo. o resultado depois. De todo o seu processo se encontra em pauta, na pauta de hoje? Se encontra? Como, Excelência? Não consigo ouvir.
o seu processo está na pauta? É o 103. Creio que sim, que consta nos autos que o julgamento está para hoje. 103 de quem é a relatoria? Doutor Paulo. Mas não tem pedido, né? Tudo bem, então, excelência. O processo se encontra em pauta, no instante não tem o pedido de sustentação, ele vai ser julgado hoje ainda, tá bom? Tudo bem, obrigada. Muito obrigado, doutora Thaís. Passemos, então, aos processos ainda que ainda estão pendentes de voto provisório, não é isso, doutora Lorena? São esses aqui? Então, vamos lá. Processo que ainda é pendente de voto é o processo 73 da pauta, é o 020-0037-73.2023.8.06.0073, apelação cível, oriundo da Vara Única da Comarca de Croatá, processo da minha relatoria. Setenta e três da pauta. Vou ler, então, a proposta de emenda. Direito civil e processual civil. Apelação civil em ação declaratória de nulidade de relação contratual, combinado com repetição de débito e indenização por danos morais. Parcial procedência na origem. Legitimidade do débito não comprovada pela instituição bancária. Ausência do contrato. Descontos indevidos. Defeito na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Restituição a título de repetição de débito. Dano moral identificado em ré ipsa. Condenação fixada em R$5.000. Aplicação das súmulas 54 e 362 do STJ. Sentença reformada, recurso conhecido e provido. Como voto, eminente desembargador Paulo de Tarso. Eu ratifico minha votação, meu voto provisório, senhor presidente, acompanhando Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Paulo. Como voto, eminente desembargador Francisco Lucídio Queiroz Júnior. Também eu vou acompanhar Vossa Excelência. Obrigado, doutor desembargador Lucídio. Passemos, então, vou ler o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. O próximo é o 92 da pauta. Trata-se da apelação cível 020-002-19.77.2023.8.06.0067, da origem da Vara Única da Comarca de Chaval, processo da minha relatoria. Vou ler, então, aqui a proposta de emenda. Apelações cíveis, ação declaratória de inexistência contratual, combinado com indenização por danos morais e materiais. 1. Apelo da parte autora. Análise sobre a viabilidade e majoração de danos morais e marca inicial de incidência de juros de mora, conforme a súmula 54 do STJ. 2. Apelo da parte promovida. Análise sobre a validade do contrato e a inexistência de danos materiais e morais. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte requerida desprovido. Sentença reformada. Honorários sucumbenciais majorados em grau do recurso. O voto, como voto. Como voto, eminente desembargador Paulo de Tarso. Também ratifico meu voto provisório, acompanho Vossa Excelência. Como voto, eminente desembargador Lucídio Queiroz. Senhor presidente, esses processos de reconhecimento de inexistência de contrato com danos morais, eu tenho me debruçado sobre eles e tem me causado um desconforto muito grande quanto essa majoração dos danos morais para esse patamar de 5.000, tendo em vista que é vamos dizer assim,
uma opinião formada pelos membros da Câmara. Mas eu não quero, eu cheguei há pouco tempo, não quero ser desunido, vamos dizer assim, como dizia quando era na época de criança, mas realmente eu acredito que essa questão dos danos morais, ela precisa ser bem examinada. E eu tenho visto, em casos, eu estou fazendo um estudo, porque eu vou ficar apresentando, infelizmente, eu vou ter que apresentar votos, eu vou ser vencido, porque é 1%, mas eu não vou mais seguir esse posicionamento de alteração para 5 mil, porque é um padrão. Eu tenho que há um regramento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, né, onde precisa ser feito essa dosimetria, analisar o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Eu feito um levantamento, desembargador Paulo, só para que vossas excelências tenham noção. A gente não é que pensa, mas a gente tem uma noção que não, é 5 mil e pronto. Quando se vai, eu pego alguns processos, o que é que eu estou fazendo? Eu estou vendo o processo desse e volto lá para a execução desses processos. Não tem nenhum deles que não deve, no mínimo, 20 mil reais. E é acreditado, porque nós temos correção monetária, nós temos juros, e tudo isso gira e vai formando uma situação. Então, pelo menos para mim, eu inclusive fiz uma determinação lá no gabinete, eu não vou mais estar trazendo, não estou mais incluindo, não vou mais incluir em pauta processos, por enquanto, processos onde são discutidas essas matérias, para que eu possa realmente me aprofundar, porque eu estou vendo, tenho um respeito absoluto pela advocacia, mas eu tenho me preocupado muito com esse tipo de procedimento que eu tenho como predatório. Então, mais uma vez, eu vou aqui, com as ressalvas que eu estou fazendo, eu vou acompanhar Vossa Excelência, mas nos votos futuros, já adianta aqui para os senhores que eu vou estar trazendo um voto pautado exatamente nessa questão dos princípios, da razoabilidade, da proporcionalidade, observando, inclusive, a orientação dessa advocacia predatória. Né? Eu tive um caso que eu peguei de uma pessoa, não vou dizer se é de uma senhora, ela entrou com 12 ações baseados, contra o mesmo banco, baseados em operações que está lá tudo observado, valores creditados dentro nessa conta, movimentados por ela. Vossas Excelências, imagina que se um pelo outro aí vão botar a 10 mil reais, né, quanto é que não daria de danos? Então, eu estou apenas fazendo essa ressalva, vou acompanhar Vossa Excelência nessa votação, mas já adianto que, doravante, eu vou estar trazendo um posicionamento divergente. É assim como voto, senhor. Senhor presidente, eu peço a palavra. Senhor presidente, eu queria trazer, em relação a essa discussão trazida e a preocupação trazida pelo desembargador Lucídio, mas eu devo trazer aqui um histórico. Eu já fui 4 vezes convocado pelo Tribunal de Justiça, né? Como fiquei aqui como juiz convocado e sempre participando das sessões da terceira Câmara. Eu não conheço outra Câmara aqui do Tribunal de Justiça, porque sempre fui convocado para aqui trabalhar na terceira. E eu me lembro bem, desembargador Lucídio, em relação a esse assunto, o que eu devo trazer, de onde surgiu, né, esse entendimento da terceira Câmara em relação ao patamar mínimo de danos morais, que foi aqui decidido em 5 mil reais. Claro que naquele momento a composição da terceira Câmara é totalmente diferente. Só ficou eu, né, que como juiz convocado e agora como membro titular. Então, acompanhei aquela discussão e, não estava me engano, puxado até pelo desembargador André Costa. O senhor estava presente, né? Pronto, então, o doutor Carlos está aqui, né, outra testemunha em relação do que aconteceu. E naquela discussão, foi uma reunião, vamos dizer assim, quase administrativa, né? Tinha inclusive já encerrada a votação, e ficamos só nós. Desembargador Paulo de Tarso. Pois não. Permita uma pequena intervenção, presidente. Não, desembargador. Por favor, presidente. Se Vossas Excelências concordarem, eu posso ratificar agora meus votos para poder me retirar, que vai começar a reunião aqui do CNJ?
Pois não, desembargador Nonato. Vossa Excelência, então, ratifica todos os votos provisórios, seja de sua relatoria, como naqueles que o senhor vota? Exatamente, positivamente. Eu ratifico todos os que eu votei e também o que eu sou vogal. E peço desculpa aí ao nosso amigo Paulinho pela pequena intervenção. Um prazer, presidente. Bom trabalho. Muito obrigado. Desembargador Nonato, só confirmando, Vossa Excelência pediu vista de 4 processos, do 174, o 181, o 189 e o 190. Confirma? 190. Confirmo. O desembargador Lucídio. Perfeito. Vista concedida, então. Desembargador Nonato, muito obrigado pela presença, Vossa Excelência. Uma boa reunião. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela compreensão. Forte abraço. Uma boa semana. Bom trabalho, Vossa Excelência também. Pois não, senhor presidente. Então, naquela, você está sendo ser bem breve, naquela reunião, Eduardo Lucídio, por conta da atividade dos correspondentes bancários, essa quantidade de processos também tem a culpa também das instituições bancárias e seus representantes no interior, né, que vão atrás de bater metas e, às vezes, também atrás de fraudes, né, cometer fraudes. Bom, mas aí, por conta desse comportamento também predatório em relação às instituições financeiras, a terceira Câmara, naquele momento, naquela outra composição, achou por bem trazer o patamar mínimo de R$5.000. Nada impede, e pode ser 7, pode ser 9, pode ser 10, pode ser... Tá certo? E a gente observa que, apesar do Poder Judiciário ter toda essa preocupação em julgar os processos e tentar diminuir essa atividade aí pelo interior do Estado, os aposentados e tudo, não estava surtindo efeito. Por isso que esse valor chegou a esse montante como razoável. Então, naquele momento, foi decidido dessa forma e, a partir daí, a terceira Câmara vem mantendo esse valor mínimo de R$5.000. Né? Pelo menos a inteligência aqui da terceira Câmara nada impede, com nova composição, se chegar, né, a um outro entendimento. Por essa razão, senhor presidente, o desembargador Lucídio, é que eu venho mantendo, certo, essa coerência. Né? Desde aquele momento, utilizando desse entendimento, e aí vem mantendo esse valor mínimo de R$5.000. Me lembro uma discussão, até trazida pela desembargadora Jane Ruth, que pensava também da mesma forma do desembargador Lucídio, e depois ela pegou e concordou pelo princípio da colegialidade e tal, e ela fazia cálculos em relação aos valores da prestação, todo o valor descontado e tal, e os demais membros da terceira Câmara disseram, não, se a gente for fazer buscar o valor dos danos morais por conta de uma prestação, isso não tem sentido. Então, o mínimo, R$5.000. Se for um valor menor, se for uma prestação menor, parte de 5. Se for um prejuízo maior para o consumidor, esse valor pode ser aumentado. Eu peço desculpa, senhor presidente, ter tomado esse tempo, debate, né? Esse tempo para poder só esclarecer a origem, sim, desse entendimento do patamar mínimo de R$5.000. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pois não. Eu estava presente nessa época, né? Doutor André, doutora Jane Ruth, e eu estou me manifestando porque, a princípio, essas demandas individuais não atrairiam a intervenção do Ministério Público. Só que é uma demanda tão grande, né, que essa discussão já chegou lá nas Procuradorias Cíveis, já levamos o coordenador do DECOM, já levamos pessoas lá da FEBRABAN para falar sobre o assunto, né? E alguns colegas entendem que o Ministério Público deveria se manifestar em todos os processos, né? Eu ainda não adotei essa posição, eu faço ainda uma certa triagem, mas eu acho que o diferencial que naquela época foi discutido é porque em algumas situações, principalmente nos primeiros processos, se verificava uma fraude,
uma falha na prestação. Só que depois, né, o que é que aconteceu? Situações como essas que o desembargador Lucídio detectou, né? O cidadão tem 12 operações, né? E entra com a ação alegando que não fez e não tinha conhecimento, né? E, na verdade, a gente percebe que aquilo ali é feito de uma certa forma, né, para tentar pegar o banco no contrapé, porque às vezes não tem o documento, não tem um documento formal, não obstante se perceba que o dinheiro foi recebido, né, que a pessoa sabia o que estava fazendo, né? Então, eu acho que essa iniciativa é muito louvável, porque isso está impactando na quantidade de processos. A gente percebe que é um volume de processos enorme, né? De 10 processos que a gente recebe, 3 ou 4 se referem a isso, né? E às vezes são situações diferentes. Então, eu acho que a atitude é louvável para separar o joio do trigo. Quando fica caracterizado uma fraude, é óbvio que os danos morais têm que ter um caráter pedagógico, mas muitas vezes a gente não percebe isso. Só para o fechamento, aí, só em relação ao que foi dito. A Corregedoria, nossa Corregedoria Geral de Justiça, tem essa preocupação em relação à identificação desse tipo de conduta de alguns advogados, que já estão sendo identificados também, inclusive por nós. Os processos em relatoria, quando a gente identifica, a gente nega lá, mantém a decisão a primeiro grau, desfavorável a esse tipo de conduta, e encaminha para a OAB. Né? Agora, quando tem, o que a gente vai ter que decidir é quando a situação for normal, né? A terceira Câmara entendeu, pelo menos por enquanto, continua entendendo, que o valor mínimo dos danos morais é de R$5.000. Agora, essas situações extravagantes, extraordinárias e ilegais, o que for, nós vamos fazer identificação, caminhar para a OAB e tomar essas outras medidas que a gente achar cabíveis. Obrigado, senhor presidente. Só para finalizar, só um dado. Eu peguei uma comarca. Não vou dizer que eu não estou com comarca, mas eu vou trazer nessas minhas considerações. No ano de 2023, houve um aumento de 42% nesse tipo de demanda. 2023. Quando eu peguei 2024, 145% no aumento dessas demandas. Na mesma comarca. Estou falando de um ano, no 40 e poucos no 2023. 2024, nós só estamos em agosto, e já teve um aumento de mais de 140% nesse tipo de demanda. Então, o próprio juiz lá, ele disse, olha, a minha unidade judiciária está sem condições de trabalhar, porque o que eu tenho na minha frente é só isso. Então, assim, eu não estou dizendo, muito pelo contrário, o acesso à justiça tem que ser garantido, como tem sido garantido aqui, de discussão, a gente pega aquelas ações que o juiz extingue na inicial, não é isso. A questão que eu vislumbro com preocupação são essas ações que realmente, no meu sentir, inicialmente, elas são predatórias. Mas eu encerro por aqui, senhor presidente. Muito obrigado, eminentes desembargadores, enriquece muito o nosso debate, mas eu também quero colocar minha posição. Preliminarmente e de antemão, quero dizer que eu vou continuar seguindo o entendimento da Câmara em relação aos R$5.000. Como bem pontuou o desembargador Paulo, a gente às vezes tem a preocupação com a ação de algum advogado ou de alguma parte que maneja 3, 4, 10 ações, mas muitas vezes, mas o que a gente tem que preocupar também será se o banco está fazendo o trabalho dele. Muitas vezes o banco, como bem disse o desembargador Paulo, por necessidade de cumprir metas, eles metem as mãos pelos pés e acabam prejudicando realmente o consumidor. Né? O fato de uma pessoa manejar várias ações, cabe a nós analisar se aquela ação realmente tem procedência ou não, ou se é uma demanda predatória, se é uma má-fé ali do parte do consumidor, né? Cabe a nós analisar. Mas, de antemão, de um mau serviço prestado pelo banco, ele merece a resposta que o judiciário vem dando. Né? E eu acho que se o banco tivesse um zelo maior na fiscalização deles, né, do trabalho prestado, do serviço prestado, eu acho que também diminuiria bastante o número de demanda contra os bancos. Eu não tenho a menor dúvida que se o banco com o qual eu trabalho
porventura, me lesar 3, 4, 5 vezes, eu não hesitarei em entrar com 4, 5, 6 demandas. Né? Então, mas é importante, aí você olha caso a caso, né? Caso a caso, se realmente existe ou não uma procedência naquilo que a parte está falando. Né? Mas, dito isso, eu acho que o debate é importante, enriquece, né? A visão de cada um nos enriquece, né? E vamos tentando fazer da melhor maneira possível fazer justiça. Dito isto, eu proclamo o resultado do processo que foi julgado nesse momento. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento para a requerida e dar provimento à parte autora. Como já dito, o desembargador Raimundo Nonato pediu vista dos processos de pauta 174, 181, 189 e 190. Vista concedida. Tem um processo, por fim, o último, o processo da pauta, é um extra pauta, conflito de competência 000008.2024.8.06.0000, de origem da 16ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Processo da minha relatoria. Tem a seguinte ementa. Direito processual civil, conflito de competência, ação ordinária de cobrança, conexão, inexistência. Feito arquivado, incidência do artigo 54, parágrafo 1º do CPC e súmula 235 do STJ. Especialização das varas cíveis da comarca de Fortaleza. Grupo 2, especializado em ações e incidentes que versam sobre revisão de contratos bancários e busca e apreensão em alienação fiduciária. Ausência de pedido de revisão contratual em contrato de alienação fiduciária. Competência da vara especializada afastada. Aplicação da resolução número 6/2017 da instrução normativa 04/2017 do TJCE. Conflito dirimido para declarar a competência do juízo suscitado, 17ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Como voto? Como voto, eminente desembargador Paulo de Tarso. Confirmo o voto provisório e acompanho Vossa Excelência. Como voto, eminente desembargador Lucídio Queiroz. Da mesma forma, senhor presidente. Muito obrigado. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do conflito para declarar a competência à 17ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Temos, por fim, 2 pedidos de preferência. Tem outro? É porque está tudo votado. Já foi, está no voto provisório, já, desembargador Lucídio, viu? Tranquilo. Temos 2 pedidos de preferência. Primeiro, trata-se do processo 109 da pauta, trata-se do embargo de declaração civil 062-9710-71.2023.8.06.0000/50.000, de origem da 12ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Processo da relatoria do desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira. Com a palavra, Vossa Excelência, para o voto. Pois não, senhor presidente, faça a leitura da proposta de ementa. Direito civil, processual civil, embargos de declaração em agravo de instrumento, ação de divórcio, combinado com divisão do patrimônio, acordo extrajudicial de partilha de bens, não homologado e que não preenche os requisitos exigidos por lei, ausência de escritura pública e partes não assistidas por advogados, inteligência do artigo 733 do CPC, combinado com artigos 166 e seguintes do Código Civil. Instrumento que não consta relação de bens que integram o patrimônio do casal. Obrigatoriedade de descrição
e individualização dos bens, invalidade do referido pacto, acolhimento dos aclaratórios para sanar a questão suscitada, possibilidade, vícios elencados nos incisos 1 e 2 do artigo 1022 do Código de Processo Civil, omissão e contradição corrigidos, ou corrigidas, né? Modificação do acórdão embargado, decisão do primeiro grau mantida, embargos do agravado conhecidos e providos com efeito infringentes, restabelecendo a decisão do juízo acuó, embargos da agravante conhecido e desprovidos. É como eu voto. Como voto, o eminente desembargador Lucídio Queiroz. Eu acompanho o voto preciso do relator, senhor presidente. Muito obrigado. Desembargador Nonato Jato também acompanhou o relator. No caso, Vossa Excelência negou provimento ao... Não? São dois embargos. Certo. Né? Eu estou, no caso, senhor presidente, certo, eu estou conhecendo dos embargos do agravado e os provendo. Né? No caso do senhor, está aqui, a sua Luiz Chimenez de Farias Júnior, em relação à senhora Maria Regina, eu estou conhecendo, mas desprovendo. Certo. Conhece de ambos, dá provimento ao do agravado? Isso, perfeitamente. Certo. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu de ambos os embargos para dar provimento aos embargos do agravado e negar o do agravante, isso? Pois não, muito obrigado. Por fim, também pedido de preferência, o 110, trata-se do embargo de declaração cível 062.9710.2023.8.06.0000/50.001, de origem da 12ª Vara da Vara de Família da Comarca de Fortaleza, processo da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira. Com a palavra, Vossa Excelência, para o voto. Tranquilo. É o 110. Certo. É o mesmo dele, né? Certo. Certo, porque julgou num só, né? Então, pronto, o 109 e o 110, aí está aqui a Câmara por unanimidade. Vossa Excelência confirma o voto provisório? Confirmo sim, senhor presidente. Pois não. Obrigado. O desembargador Donato também confirmou o voto provisório e a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento com efeitos infringentes. Não é isso? Muito obrigado. Não temos mais processo para julgamento. Ok? Todos os... vamos, então, na sequência, apreciar os processos em pauta, que já foram julgados, que não haviam o voto provisório. Por fim, todos aqueles que foram votados de forma provisória, o desembargador Nonato já confirmou os votos provisórios, como se manifesta o desembargador Paulo de Tarso. Eu ratifico todos, senhor presidente. Como se manifesta o eminente desembargador Lucídio Queiroz. Da mesma forma, senhor presidente, eu ratifico todos os votos provisórios já lançados. Igualmente, confirmo todos os votos provisórios já lançados. Então, anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório previamente sejam incluídos na pauta, bem como extra pauta, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos votos dos respectivos relatores. Encerrados os processos para julgamento, pergunto a algum dos eminentes desembargadores, eminente procurador, eminente defensor, teria alguma manifestação? Senhor presidente, estou satisfeito só dar um abraço no meu amigo Carlos Jorge, que está retornando aqui, né? E colega de faculdade, dos bancos da Unifor. Um abraço e um bom dia a todos. Desembargador Lucídio. Também só saudar aqui o nosso ilustre procurador de justiça, doutor Emanuel, o doutor Carlos, defensor público, e parabenizar a equipe como todo, que consegue fazer com que a nossa sessão seja tão tranquila. Doutor Emanuel, alguma manifestação? Não, quero só agradecer as palavras, né, e saudar a todos e um bom dia ainda na continuidade aí dos trabalhos. Obrigado.
obrigado, doutor Manuel. Doutor Carlos, alguma manifestação? Para mim é uma satisfação, um prazer imenso retornar às sessões da terceira Câmara de Direito Privado. Eu adoro isso aqui. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado, doutor Carlos. Agradeço também a todos. Parabenizo também mais uma vez a doutora Lorena, que vem com muita galhardia conduzindo aqui os trabalhos da terceira Câmara, que cada vez mais tem aumentado. Inclusive, é uma preocupação de todos os desembargadores, né? Como tem aumentado o trabalho nos gabinetes e, por consequência, na secretaria das câmaras também, né? Pois é. Então, muito obrigado a todos. Todo mundo. Muito obrigado. Então, declaro encerrada a presente sessão.